Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho então com vocês sobre o jejum intermitente, que ele é uma estratégia que a gente utiliza no processo de emagrecimento, mas que nem sempre se aplica para todo mundo. Por isso que a nutrição ela deve ser individualizada. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas e assuntos que vão surgindo no nosso grupo, mas vocês precisam identificar se essa estratégia é a melhor escolha para vocês, tá? Comentem aqui embaixo se vocês já fizeram, se vocês se sentem bem fazendo o jejum ou se não gostaram da experiência, tá? O que a gente tem que ter em mente, tá? No processo de emagrecimento, a gente precisa ter um déficit calórico, eu já falei isso para vocês, a gente precisa gastar mais do que ingerir. Esse déficit calórico, ele deve ser nas 24 horas do dia, tá? Então, o jejum, a gente utiliza ele como uma estratégia para que a gente consiga manter esse déficit calórico. Por quê? Já atendi pacientes que consumiam em torno de 500, 600 calorias em uma única refeição ali no café da manhã. Então, a gente omitindo essa refeição, a gente consegue ter esse déficit calórico no restante do dia, tá? Se vocês conseguem fazer isso, então ficar a manhã toda sem se alimentar, primeira refeição do dia vai ser o almoço, ótimo, tá? Qual é o problema? Para quem não é interessante fazer o jejum intermitente? É para quem fica mais ansioso esperando o horário que vai poder comer. Isso vai gerar uma compulsão, uma ansiedade, vocês vão acabar comendo mais na próxima refeição e aquele déficit calórico das 24 horas a gente não vai conseguir atingir ele, porque vocês vão compensando esse consumo calórico nas demais refeições do dia. Então, se vocês se identificam com mais ansiedade, com alguns episódios de compulsão, talvez o jejum intermitente não seja adequado para você, tá? Procurem pensar nas refeições do dia, como vai ser o dia de vocês, de manter a rotina, de sentar e comer, de prestar atenção nas escolhas que vocês estão fazendo, que alimentos eu estou escolhendo para colocar como combustível no meu organismo, né? Quando a gente vai abastecer o carro, a gente pensa na gasolina, numa boa gasolina, né, de boa qualidade, num posto confiável. E com a nossa alimentação é a mesma coisa. Então, cada escolha que a gente faz no nosso dia a dia vai determinar a saúde ou a doença, a obesidade ou um peso saudável, tá? Isso é bem importante. Pensando em quem consegue ficar então no período da manhã sem se alimentar, trago uma boa notícia, né, que o café e os chás que não são adoçados não cortam o jejum, então a gente permanece em jejum, tá? E talvez essa seja uma estratégia legal para diminuir essa ansiedade, principalmente os chás. Então a gente pode usar um chá de camomila, de fungo, que eu já falei para vocês lá no vídeo do estresse, para manter a ansiedade baixa e não ficar pensando na próxima refeição. E aí quando a gente for quebrar o jejum, a gente tem ali uma refeição completa, tá? Mas de uma forma equilibrada, sem exagero nas quantidades, tá? Uma coisa importante é que, no mínimo, tá? Fisiologicamente, a gente precisa ali de 12 horas em jejum, tá? Então, mesmo que vocês vão tomar o café da manhã, então, eu não me identifiquei com a estratégia do jejum, eu não consigo ficar tanto tempo sem me alimentar. Pelo menos, pessoal, 12 horas, tá? 12 horas é o tempo que o nosso corpo precisa para baixar os níveis de insulina, de glicose. A gente entra numa homeostase, é ali nesse período que a gente dosa os nossos exames de sangue, né? Justamente porque já não tem mais resposta do alimento, tá? Então, pelo menos as 12 horas de jejum vai fazer muito bem para todos nós. Depois, quem consegue evoluir para 14, 16 ou 18 horas é um tempo já suficiente para a produção dos corpos cetônicos que vão gerar energia no lugar da glicose, tá? Por isso que a gente não pode ter nenhum consumo de glicose, porque vai cortar o jejum. Por isso a questão dos chás e do café sem adoçar, tá? Outra questão, a água também, ela não corta o jejum, tá? Então, são estratégias que a gente pode estar pensando no processo de emagrecimento, mas a gente tem que identificar, será que eu me encaixo? Será que eu vou me sentir bem fazendo isso? Se a resposta for sim, ótimo, podemos começar a fazer o jejum. E se a resposta for não, a gente tem que continuar cuidando aquele déficit calórico
em todas as refeições do nosso dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, esse é um tema que gera muitas dúvidas. Comentem aqui embaixo que a gente vai estar conversando ainda, tá bom?